Eu não sei se você, de fato, entendeu os pesos das palavras que cantou nesse momento, mas vamos falar um pouquinho sobre esse Deus de aliança hoje. A gente nunca combina as músicas, né? Mas, sei, Deus sabe de tudo. Todas as coisas. Esse é o nosso Deus, um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus que não mente, que não falha, que não muda, um Deus que cumpre tudo que Ele promete. E falaremos um pouquinho sobre isso, sobre aliança. Mas antes de falar da aliança de Deus conosco, eu quero falar de um contrato muito famoso. Depois a gente migra para a aliança. Mas, por mais que você não seja fã de esportes, como eu não sou, esportes e Paulo não combina, não está nem na mesma frase, mas por mais que você não goste de esportes ou não é muito antenado das marcas e tudo mais, você já deve ter ouvido falar da Nike, é provável que sim, e do Michael Jordan, que talvez seja o maior jogador de basquete da história. Não sei se foi superado, porque, como eu disse, esporte não é minha praia, mas eu acho que não, ele ainda é talvez o maior jogador da história do basquete, né, nos Estados Unidos. Nike, fabricante de sapatos que, na época que cruzou com o Jordan na história, não era a maior das fabricantes de sapatos do mundo, perdia aí, estava em terceiro lugar talvez, e o Jordan, por sua vez, não era o maior jogador ainda, estava ali começando na NBA, tinha acabado de entrar, e a junção desses dois nomes, Nike, a marca, e o Jordan, o jogador, se deu em 1984, então começa a imaginar como era o mundo em 84. A Nike não muito conhecida, pequena, o Jordan ainda iniciante, mas dizem aí, classificam essa união como sendo a maior de toda a história do esporte. Uma ligação de telefone da mãe do Jordan para a Nike revolucionou o patrocínio no esporte, o marketing e tudo mais. A mãe do Jordan liga para a Nike, que tinha feito uma proposta para ele, né, para fabricar um tênis, um sapato para ele, enfim, para vender o nome dele, aquela coisa toda que a gente meio que sabe que a Nike vende. E a mãe diz pro comercial da Nike lá, o cidadão que está querendo fazer o contrato, ele diz: olha, o sapato é só um sapato, até que o meu filho coloque o pé nele. E isso muda, assim, de maneira radical a forma como esses contratos eram feitos. Eles firmam um contrato vitalício, não existia até então. A Nike firmou mais 2 depois disso, mas são raros os atletas que têm esses contratos vitalícios. Ele ganha royalties, o Jordan, né, e a família e a marca ganha royalties das vendas do sapato até hoje. Naquele ano, 1985, na 84 eles firmaram a aliança, não, contrato, daqui a pouco eu faço essa distinção de contrato e aliança. No ano eles firmaram, no 84 e 85 lançaram um tênis subversivo, mais colorido, que a NBA nem permitia, enfim, 184 milhões de dólares num ano. Imagina 184 milhões hoje, de 84 para cá, nem sei como corrigir isso de inflação, mas é muito, muito, muito dinheiro. E até hoje, Nike e Jordan colhem frutos desses tênis vendidos até hoje, 150 milhões por ano Michael Jordan ganha com tênis vendido com a marca dele. Agora pensa, se esse tênis, que foi feito lá em 84, 85, esse tênis, um sapato, que eu vou chamar de sapato, porque ele tanto faz, se aquele original não mudasse, continuasse sendo o mesmo tênis até hoje, não melhorasse, não fosse aperfeiçoado, não tivesse qualidades acrescentadas a ele, se o couro, que era couro genuíno naquela época, né? Hoje acho que sapato de couro genuíno talvez nem exista, e se te existir, não compram, né? Porque matou os animais e tudo mais, aquela coisa que a gente vive num mundo diferente. Pense que esse sapato, se fosse o mesmo, não venderia, provavelmente não. Mesmo Jordan sendo Jordan, mesmo Nike sendo Nike, esse sapato, embora cheio de sucesso no passado, pararia de render bons frutos para o seu criador, Nike, e para o seu patrocinador oficial, né, o que carregava nos pés o Jordan. Esse contrato vitalício entre esses dois grandes nomes, ele requeriu ao longo do tempo manutenção, aperfeiçoamento, melhora. Não para ser mantido o contrato, não, o contrato já estava firmado e enquanto o Jordan existia, enquanto o Nike existia, esse contrato vai existir. Mas
para que ele continuasse rendendo bons frutos, bons resultados para ambos, para que eles pudessem colher bons frutos, e aqui eu vou transicionando para os termos mais bíblicos, né? Eles precisavam aperfeiçoar esse tênis, esse sapato, essa propaganda e tudo mais. Esse contrato vitalício é o que nós vamos observar, obviamente, não contrato e não vitalício, mas eu quero observar aspectos disso, usar esse exemplo para a vida cristã mesmo, à luz de 2 Pedro capítulo 1, então abra sua Bíblia. Eu não quero aqui exaltar o Michael Jordan, até porque eu nem gosto tanto de esporte assim, nem quero fazer propaganda gratuita da Nike, somos uma grande empresa, uma grande igreja na internet, não vai fazer propaganda. Não é isso, não é nada disso. A gente quer usar esse exemplo desse contrato vitalício que foi o primeiro do esporte, o primeiro aí que marcou história, para a gente olhar para a vida cristã e a manutenção desse contrato entre Deus e o homem e Deus. Se você não sabe, aqui é a sua primeira vez, a gente está numa série, 2 Pedro, já há algumas semanas, ainda estamos no capítulo 1, mas o objetivo dessa série é observar lembranças de Pedro para os seus primeiros leitores e para nós, consequentemente hoje. Pedro deixa ao longo da carta vários indícios, quero lembrá-los, não se esqueçam, quero trazer à memória, ele repete isso ao longo da carta muitas e muitas vezes, que ele quer trazer elementos fundamentais da fé cristã à mente daqueles que são cristãos. Não se esqueçam dessas coisas. E é por isso que eu quero ler com você do 5 ao 11, capítulo 1, versos 5 ao 11. De novo, foi a mesma porção da semana passada, e hoje a gente vai aprofundar e concluir essa porção. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 11. O texto diz assim: por essa razão, e por essa razão tem uma grande razão, o que Cristo fez por nós, falamos disso muito ao longo das semanas passadas, por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não possui essas qualidades, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Já há 2 semanas estamos falando sobre o verso 5, especificamente, sobre o empenhar-se para acrescentar qualidades à fé que Deus nos deu. Deus nos deu fé. Isso está lá no verso 1, não vou voltar a recapitular, mas Deus nos deu fé. E ele agora convida, através da carta de Pedro, a acrescentarmos elementos, qualidades a essa fé. O foco, a ênfase de Pedro é no que o cristão deve fazer à luz do que Jesus já fez por ele. Jesus já fez algo maravilhoso, grandioso. Agora Pedro está convocando, relembrando, rememorando aos cristãos a fazerem algo. O que eu e você devemos fazer, sabendo tudo que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Então, semana passada nós focamos nesse acrescentar do verso 5. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar. Falamos bastante sobre isso, sobre dar o nosso melhor para ter uma vida excelente para Deus. Acrescentar a excelência de Cristo Jesus na nossa vida. Que a excelência dele, do nosso Cristo, do nosso Salvador, seja visto em nós. Falamos sobre esse acrescentar. E hoje vamos seguir nesses pares de qualidades que Pedro coloca aí no verso 5 até o 7. Virtude, falamos na semana passada, a excelência de Cristo. Ele chama a gente a acrescentar essa virtude, o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade fraternidade o amor. E a ideia aqui que Pedro lança é que essas qualidades, esses parezinhos de qualidade que ele vai repetindo, eles se auxiliam, são agrupadas assim para que ele apontando para que uma auxilie a outra no crescimento. A excelência de Cristo em nós,
nos auxilia, o desejo de ter essa excelência de Cristo em nós, essa virtude, nos auxilia no conhecimento. E o conhecimento, por sua vez, quando adquirido, nos auxilia no domínio próprio. O domínio próprio, quando exercitado, nos leva à perseverança. A perseverança, aí então aplicada, é presente em mim, perseverando, me leva à piedade. A piedade, quando evidenciada, me ajuda na fraternidade, que é o amor ao próximo, e o amor ao próximo, quando evidenciado, mostra amor. Essa é a ideia. É um parzinho, uma qualidade ajudando ao outro. Uma qualidade inicial, ajudando a próxima, que ajuda a próxima, que ajuda a anterior, e assim vai na caminhada. E eu vou olhar com um pouco mais de detalhe com vocês, uma a uma dessas qualidades, a partir do verso 5, que já lemos, já relemos, e vou ler de novo várias vezes, se possível. Então abra aí, deixa aberto em verso 5. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar. A ideia aqui, a gente já falou, do empenho é aquele fazer valer, não é só um empenho, é fazer valer com toda a diligência, dependendo da sua versão está assim, fazer valer, empenhar-se, dar do melhor para acrescentar com tudo que temos a sua fé, a virtude. Na semana passada eu desafiei vocês que estavam aqui a listar, fazer uma lista, não sei se você fez, se lembrou, mas se não fez, lembre de fazer. Eu tentei fazer isso ao longo da semana, listar tudo que falta em nós, você especificamente, não pensando nos outros, você, o que falta em você para que a excelência de Cristo Jesus seja vista em você. Eu fiz isso, tentei listar tudo que me faltava, eu sei que ainda falta um monte de coisa, mas eu consegui listar vários pontos que faltam em mim para que a excelência, a virtude de Cristo, essa é a ideia da virtude, a excelência de Cristo seja vista na minha vida. E eu te incentivo muito a fazer isso, de verdade. Se você não é tão bom de memória quanto eu, assim, escreva, mas escreva mesmo, pega um bloquinho do celular, um papel, escreva coisas, aspectos, qualidades, pecados, coisas que precisam ser transformadas em você, assim como eu fiz, que precisam ser transformadas em mim, para que a virtude de Cristo, a excelência de Cristo seja ressaltada, vista em mim. Faça esse exercício, certamente Deus será glorificado através disso, através de você pensar, esse ponto aqui, Deus, preciso de ajuda. Não tenho dúvida que isso te lapidará, glorificará a Deus. Mas agora, feito isso, listei, supondo que, enquanto eu falava aqui, você lembrou de alguma coisa. Listei, sei algo que precisa ser melhorado em mim para que a excelência de Cristo seja vista. Qual é o próximo passo? O que eu faço então com isso em mãos? Primeiro passo, orar. Ore. Ore, claro, dependa de Deus, dependa totalmente de Deus na transformação disso, para que esse ponto anotado ali seja redimido, transformado. E esse é o segundo ponto de Pedro aqui. Não fique só na oração, com muitas aspas e cuidado. Não fique só na oração e dependência. Busque o conhecimento. A virtude, o conhecimento. O que Pedro está dizendo com esse parzinho aqui, esse binário, virtude e conhecimento, é que após listar, após identificar uma virtude que precisa ser melhorada para que a excelência de Cristo seja vista, o conhecimento intelectual e prático, bíblico, começa a ser necessário e precisa ser acrescentado ali. E aí eu preciso, para que seja bem claro, ilustrar com um pecado meu, confessar para os irmãos e usar esse pecado como exemplo para visualizar esses pares na prática. Enquanto eu estou falando, não pense que esse é o seu, ou é genérico, pense em algo seu, de fato. Mas um dos itens da minha lista, são vários itens, mas um dos itens da minha lista que falta em mim para que a excelência de Cristo seja vista é um falar útil, um falar conforme a necessidade que transmita graça. Quem me conhece de perto sabe, às vezes você olha de longe e não acha que eu seja ríspido no falar, mas Efésios 4, 29, talvez seja o único texto que eu vou ler fora de Pedro, Efésios 4, 29, ele me incomoda demais, demais. Efésios 4, 29. Diz o seguinte: nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra que cause o mal, nenhuma palavra que machuque, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem.
Olha só o que Paulo está dizendo em Efésios, que eu, Paulo Vitor, preciso falar somente o que é útil, de forma que edifique o próximo, e tem que ser conforme a necessidade, não com o que eu acho que é necessário, mas a real necessidade. E para que minha fala transmita graça aos que me ouvem. Essa é uma batalha, meus irmãos, que sinceramente eu travo todos os dias. Todos os dias. Como eu disse, talvez você olhe para mim, não ache que seja assim, mas quem me conhece mais intimamente sabe quão seco eu sou com as palavras. Direto, ríspido. Não xingo não é isso. Até uma vez eu falei, né, disso, mas não é. Mas é aspereza mesmo. Interromper o outro, sobrepor a minha fala, querer ter razão em tudo. Mas se eu quero que minha fala seja agradável, que não machuque as pessoas ao meu redor, se eu quero a excelência de Jesus em mim, que ela seja vista em mim, eu preciso acrescentar conhecimento bíblico sobre a fala. A mim, eu preciso buscar isso. Conhecimento intelectual e conhecimento prático sobre como a Bíblia me orienta a falar com as pessoas. Adquirir conhecimento, e esse é o próximo passo. Identifiquei que eu preciso melhorar a minha fala. Eu vou lá, leio Efésios 4, e outro texto mais, e outro, e Provérbios, e vou adicionando. Tiago fala bastante sobre isso. Vou buscar conhecimento bíblico sobre língua, sobre fala. Mas não deveria parar aí. Senão, simplesmente eu sou mais sábio, tenho mais conhecimento, mas não a sabedoria bíblica, porque eu não coloquei em prática. Por isso que Pedro diz, acrescente a virtude o conhecimento. Aí o verso 6, ao conhecimento acrescente domínio próprio. Veja só, se eu desejo falar de forma mais útil, conforme a necessidade, edificando o próximo, transmitindo graça, se eu quero que minha fala seja assim, basta eu adquirir um conhecimento bíblico sobre como eu devo falar? Só acúmulo de informação? Claro que não. Preciso ter, então, agora, o próximo passo, domínio próprio. Domínio próprio. Essa conclusão, domínio próprio, vem a partir do conhecimento que eu adquiri. Não adianta eu querer ter domínio se eu nem sei o que a Bíblia diz sobre aquele tema. Eu vou tentar me controlar aqui, mas não é isso. É hora de agir depois de conhecer. Conhecer a Bíblia, conhecer o que Deus fala. Então, agir. Isso requer domínio próprio. Porque se eu não dominar a minha língua, como a carta de Tiago diz muito claramente sobre isso, sobre dominar a língua, se eu não dominar, eu retrocederei, eu serei dominado por ela, inclusive. A língua tem um potencial desastroso na vida. Mesmo tendo todo o conhecimento bíblico sobre a língua, se eu não dominá-la, ela me dominará. E aí vem o próximo passo. Acrescente ao conhecimento domínio próprio, a perseverança. É só para eu refrear a língua uma vez? Tive domínio próprio essa semana, olha que legal. Não, perseverança. Perseverança nisso. Perseverar é resultado direto desse domínio próprio constantemente aplicado à minha vida. Domínio próprio constante, isso é perseverança. E é resultado direto de um conhecimento bíblico sobre o tema, mas aplicado à vida, aplicado mesmo. Deus nos chama a perseverar. Não temos drops de sabedoria, drops de santidade, pequenos pontos, momentos em que eu falei de forma útil, agradável, que transmitiu graça. Não. No meu caso, da língua, ele quer que eu domine constantemente. Perseverar nisso. E o que o texto diz na sequência? Domínio próprio, perseverança, a piedade. Piedade. A perseverança nesse tema me auxiliará na piedade. Piedade é uma palavrinha que no português tem um aspecto mais de dó, pena, mas não é isso, né? A gente pensa, tem de piedade de nós, nosso ranço mais católico, né? Não é isso, não é dó, não é pena. O que Pedro está nos incentivando a acrescentar significa devoção prática. É uma consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Isso é piedade. No inglês a palavrinha godliness talvez seja um pouquinho mais fácil de entender, porque é a qualidade de ser reverente a Deus. Isso é ser piedoso. A qualidade de ser constantemente reverente a Deus. É perseverança no santificar a minha língua que me faz piedoso, reverente a Deus em todos os tempos. Não é ter dó, não é isso. Ser reverente ao Senhor, em tudo considerá-lo, temê-lo. E é perseverando que eu reverencio a Deus. Isso me leva ao verso 7,
que fala que a piedade eu devo acrescentar a fraternidade. Fraternidade é amor ao próximo. A palavrinha Filadélfia a gente vê em vários lugares. Mas significa amor ao próximo, ao irmão que está ao meu lado, como se fosse meu próprio sangue. Isso é fraternidade, é um amor verdadeiro ao próximo. Ao reconhecer que minha língua tem machucado pessoas ao redor, os mais íntimos, familiares, amigos, principalmente aqueles mais próximos, eu busco conhecimento. Busquei conhecimento, com esse conhecimento ele me auxilia no domínio próprio, eu sei o que fazer agora, biblicamente falando, e aí eu aplico esse domínio próprio, mas não só uma vez, várias vezes, isso me leva à perseverança. A perseverança, perseverando, me faz reverenciar a Deus em todas as coisas, porque já não sou eu que quero falar o que penso, mas eu quero falar o que louva o meu Deus. E a piedade, que é essa reverência constante a Deus, me leva ao amor ao próximo. Amor ao próximo. Eu passo a falar somente o que é útil, passo a falar aquilo que transmite graça, aquilo que edifica e não aquilo que satisfaz o meu ego. Eu passo a falar de forma que eu ame ao próximo. Fraternidade. Eu acrescento então a fraternidade à minha vida. Acrescento o amor. Amor à minha esposa, que mais me ouve em casa. Amor aos meus amigos mais próximos. E essa é a marca distintiva do cristão. Amar ao próximo como ama a si mesmo. Não é isso que Jesus nos manda fazer? Não porque a gente deva se amar. Se ame mais um pouquinho para daí você amar o próximo. Não, você já se ama demais. E se você deixar o seu amor falar mais alto, você humilha o próximo, você passa por cima. Não, ame o próximo como você já se ama. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E é por isso que o verso vai terminar com um amor final. Acrescente a piedade e a fraternidade. Estou no verso 7 de 1 Pedro. A piedade e a fraternidade acrescente o amor. O amor não é o caminho final, o destino final, não é isso. Eu amo a Deus, eu amo ao próximo, amo aos mais íntimos, e é por isso que eu quero expressar Cristo, a excelência de Cristo para eles, para todos que estão ao meu redor. Essa é a ideia. Eu preciso acrescentar qualidades à minha fé, acrescentar qualidades à minha vida, preciso fazer que a virtude de Cristo seja vista em mim por amar a Deus. Amar a Deus. Qualidades essas, olha no verso 8. Qualidades essas que se existirem, estiverem crescendo na minha vida, me impedirão de ser ineficaz e improdutivo. Percebem que Pedro está nos convidando a fazer? Ele está dizendo, identifique algo na sua vida, identifique algo, isso é muito prático, que precisa ser melhorado para que a virtude de Cristo seja vista em você, e acrescente qualidade divina a isso. Acrescente qualidades divinas a isso. Essa é a caminhada que Deus nos chama a fazer. Essa é a caminhada de quem ama a Deus verdadeiramente. Constantemente crescer, para não ser ineficaz e improdutivo. Essa é a caminhada de quem é amado por Deus, de quem entende o que Deus fez. É evidenciar amor. Acrescentando com diligência, com responsabilidade, com empenho, qualidades, constantemente adicionando qualidades que vão expressar mais e mais de Cristo em mim, evidenciar esse amor de Cristo em mim. Eu pergunto se eu, Paulo Vitor, pastor da igreja, formado em teologia, conheço um pouco das Escrituras, sou filho de Deus, sou convicto da minha salvação, mas se eu não refrear minha língua, o que adianta tudo isso? Se todos os dias eu não deixar o Espírito Santo que habita em mim atuar fortemente, refreando em mim esses desejos de sobrepor a ideia do outro, de fazer valer a minha vontade, se eu deixo de praticar o que Deus me manda fazer, glorificaria a Deus? Claro que não. Claro que não, independente da minha bagagem, independente da posição que estou exercendo na igreja. Se eu não refreio minha língua, não glorifico a Deus. Como que eu vou honrar aquele que me chamou para a sua própria glória e virtude, assim que diz lá no verso 3, né? A gente leu, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Estarei glorificando a ele se eu falar tudo que vem na minha mente? Claro que não, é óbvio que não. É por isso que Pedro nos diz a acrescentar a virtude, a excelência de Cristo, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se tudo isso
for minado por um falar áspero, não glorificarei o meu Deus. Não estarei exercendo o papel que Ele me chamou para exercer nesse mundo. Glorificar a Ele. Não importa quem sou. Não importa. E é isso que Pedro está dizendo nos versos 9 a 10. Olha comigo, com mais atenção. 1 Pedro capítulo 1, 9 e 10. Todavia, se alguém não as possui, não possui essas qualidades crescendo, como o verso anterior disse, se alguém não possui essas qualidades crescendo, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, meus irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Eu quero reler esse comecinho do verso 10, nessa versão e também ler na Almeida. Ele diz, empenhem-se ainda mais, empenhem-se, ele já falou isso várias vezes nesse capítulo, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Na Almeida, que é a versão mais clássica, né, Ara, diz assim, procurai com diligência cada vez maior, procurem com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Procurem com diligência cada vez maior confirmar, no presente, confirmar a vocação e a eleição. E Pedro entra aqui num assunto, num campo teológico polêmico, não para ele, não para Pedro. Para Pedro não era nada polêmico. Para a gente, que tem muita discordância teológica ao longo dos séculos, muita divergência doutrinária entre várias igrejas, mas ao evocar esses dois conceitos, eleição e vocação, eleição e chamado, escolha soberana de Deus e chamado de Deus aos seus filhos, Pedro não está trazendo à tona um tema para debate, para diálogo, para discussão, para briga, não é isso. Ele não está falando a favor ou contra calvinistas, arminianos e toda essa discussão que a gente tem no nosso tempo. Até porque essas categorizações sequer existiam para Pedro. Pedro está evocando um conceito teológico, uma verdade bíblica, para despertar pessoas a uma vida sem tropeço. É isso que ele quer. Evocar uma verdade bíblica, um conceito teológico, por mais complexo que ele possa parecer para a gente, para que pessoas vivam sem tropeço. Esse é o objetivo de Pedro. Entender a salvação deve me colocar numa trilha de consolidação, é isso que ele está dizendo. Empenhe-se para consolidar, para confirmar uma trilha de consolidação dessa salvação. Consolidar, colocar em pauta essa salvação consistente, de pessoas que não são cegas, não agem como cegos, que conhecem a graça de Deus. Pedro está dizendo para aqueles e para nós não sermos cegos, é isso que ele está dizendo aqui. Pessoas que se esquecem da purificação são suscetíveis a cair, a tropeçar. Aqueles que não crescem, não se empenham, não consolidam, como o texto diz, não confirmam essa eleição na realidade presente, são cegos. Não estão expressando uma verdade eterna na vida presente. E com isso ele está chamando pessoas a enxergarem as coisas, enxergar o que Jesus fez por elas, o que Jesus fez por você, por mim, entender quem somos, entender que a vida de pecado não é compatível com o que professamos crer. Não é compatível. Pedro está chamando Paulo, Vitor, a refrear a língua. Independente do que creio, de onde estou, sabendo quem Jesus é e o que ele fez por mim, consolide isso na prática, faça isso. Mesmo não escrevendo assim, ele está me convocando à santificação, chamando pessoas a uma busca de consolidação disso, de crescimento, aperfeiçoamento constante, colocando todas essas qualidades listadas aqui em prática, diariamente, o tempo todo, consolidando o chamado à eleição de vocês. Percebam, Pedro, em poucas palavras, fala da salvação em Cristo Jesus. Deus elege, chama, alinha uma trilha de consolidação para que não tropecemos mais. Esses temas, meus irmãos, eles são complexos, eu compreendo. Polêmicos por vezes. Eleição, chamado de Deus, santificação, perseverança. Mas por mais polêmicos que eles sejam, por mais que incite a nossa curiosidade, debate, discussão, gere
discussões severas e até divisões de igreja ao longo da história, esses temas são usados por Pedro não para isso, mas eles são usados para convocar pessoas que professam ter fé a serem práticas, vivas. Não são temas teóricos. Pedro está dizendo para aqueles que creem em Cristo Jesus, para mim, para você, dizendo para nós cristãos, vocês que são escolhidos por Deus, chamados por Ele, vivam uma vida compatível a isso. Consolidem isso na prática. Confirmem isso. Pedro traz à tona esse conceito, não só aqui em 1 Pedro, eu disse que só ia ler um texto fora, mas tem esse também. 1 Pedro capítulo 2. Pedro fala com naturalidade sobre esses temas que hoje tratamos como muito complexos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Perceba por que ele está falando sobre isso. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo pertencente a Deus. Para quê? Para discutir na internet, para brigar, para ficar fazendo debate? Não é isso. Vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo pertencente a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas. Isso passa pela minha santificação. Meus irmãos, você não está lendo isso aqui que eu acabei de ler, não é da caneta, do digitar de alguém polemizando, não. Está lendo da pena do apóstolo que deu a vida pelo evangelho. Ele deu a vida pelo que ele pregava. Ele não ficou acomodado, parado com a sua eleição e chamado, como alguns dizem que estão. Não, ele viveu algo prático, não apático, não inerte, algo prático. Usando as próprias palavras dele, né, em 2 Pedro, ele não viveu de forma ineficaz e improdutiva, ele disse isso no verso 8, né? Não, Pedro viveu intensamente. Ele gastou a vida dele até o último instante. Até o último instante, para a glória de Deus que o elegeu e o chamou. Ele gastou, eu falei gastou, mas eu nem gosto muito desse termo. Ele gastou a vida, ele não gastou nada, ele investiu a vida. Não tinha outro lugar melhor para ele colocar a vida dele, né? Pedro investiu horas, empenho, dedicação, a vida toda, investiu no que há de mais precioso nesse mundo inteiro, o reino de Deus. O reino de Deus. Lembra da semana passada, se você estava aqui, aqueles córegos, né, os róregos? Aqueles que faziam um grande teatro com seus recursos e tudo mais. Pedro investiu sua vida para fazer desse teatro da vida um palco da glória de Deus. Foi isso que Pedro fez. A tradição diz até que ele morreu crucificado de ponta cabeça em Roma, porque ele não se julgava digno de ser crucificado como Cristo foi. Ele não jogou fora a vida dele. Não jogou. Não perdeu a vida com supérfluo, não jogou fora a vida dele com o que é transitório, terreno, desnecessário na luz da eternidade. Pedro entendeu o que é essa eleição e vocação e não jogou fora a vida dele. Investiu a vida dele. Não jogar fora a vida é o título de um livro do John Piper. Não jogue fora a sua vida. E no livro ele comenta um caso, que ele fica indignado, inclusive, com esse caso de um casal americano que se aposentou cedo, comprou um iate, mudou para a Flórida, e o objetivo da vida deles era curtir a vida, o final da vida. O objetivo desse casal era viver fazendo cruzeiro com o iate que eles compraram, jogando softball, que eu imagino que seja um beisebol mais leve, né? Até porque já eram velhinhos, andar de iate, jogar softball e colecionar conchas. Esse era o objetivo da vida deles. Aí, olha o que o Piper escreve aqui, o Piper escrevendo a indignação dele. Abre aspas, ele disse: eu pensei que só poderia ser uma piada, uma paródia do sonho americano, mas não era. Tragicamente, esse era o sonho daquele casal. Chegar ao fim da sua vida, sua única e preciosa vida dada por Deus, e deixar com que a última grande obra da sua vida, antes de prestar contas ao Criador, seja jogar softball e colecionar conchas. Imagina esse casal diante de Cristo no dia do julgamento, dizendo: olha aqui, Senhor, veja as minhas conchas. Isso é uma tragédia. E as pessoas hoje estão gastando bilhões de dólares para te persuadir a abraçar esse sonho trágico. Contra isso eu deixo o meu protesto, o protesto do Piper. Ele diz: não compre esse sonho, não desperdice a sua vida. Pedro está trazendo à tona
Um conceito teológico intenso, denso, eu compreendo, é difícil consenso até, inclusive eu e você talvez possamos discordar sobre isso, mas Pedro traz à tona, não para gerar dúvida, pelo contrário, para trazer certeza, absoluta certeza, de que não há outra forma de viver, senão gastando, investindo, empenhando toda a sua vida em amor, em obediência, em santidade e serviço ao Senhor. É isso que Pedro está fazendo. Empenho, obediência, amor, zelo àquele que nos resgatou de uma eternidade miserável afastada dele. Longe de Jesus. Jesus pagou um alto preço, ele te comprou. Ele te comprou. Meus irmãos, eu não sei se isso é tão claro. E aqui eu não estou falando porque eu quero. Atos 20, 28 diz isso. Ele nos comprou com seu sangue. Ele comprou com o sangue derramado naquela cruz. O Deus do universo derramou sangue por mim e por você. Comprou com sangue. Ele não te alugou. Ele não te patrocinou como a Nike fez. Ele te comprou com sangue. Mesmo você e eu não tendo absolutamente nada de bom a oferecer para ele. Nada. Por mais que você se ache alguma coisa, você estava morto em seus delitos e pecados, afastado de Deus, destituído da glória, assim como eu. Nossas obras, Isaías diz isso em Isaías 64:6, nossas obras são como trapos de imundícia, panos sujos, trapos imundos diante de Deus. Não serve para nada. Mesmo assim, sabendo quem éramos, Jesus nos comprou. Muito antes de nascermos. Nos comprou para quê? Para vivermos uma vida ineficaz, improdutiva? Esquecendo dos antigos pecados purificados para viver uma vida como cegos? Não, claro que não. Pedro está fazendo aqui, o que Pedro está fazendo nessa carta é um grito de despertar a igreja. Acorda, igreja, eu quero lembrá-los do que é fundamental. Eu quero lembrá-los para que tenham uma vida sem tropeços. Uma vida que glorifica ao Deus. Acorda, igreja. É isso que Pedro está dizendo para a gente. Mas o que isso tudo tem a ver com Michael Jordan, Nike? Você acha que eu falei lá no começo só para chamar sua atenção? Não foi não. Tem um pouquinho a ver. Michael Jordan, qual é a nossa... Onde estamos inseridos nessa relação entre Nike e Michael Jordan? Um contrato vitalício entre uma grande marca e um grande jogador que rende frutos até hoje. Talvez você tente... Não, acho que eu sou o Jordan. Mas tem que te dizer, diante de Deus, você não é um excelente jogador. Voltou. Não é um excelente jogador. Definitivamente não. Muito menos você tem uma grande marca. Nessa relação entre Jordan, Nike, quem somos nós? O sapato. Um mísero sapato. Um sapato que sem a Nike não seria criado. E um sapato que sem o Jordan seria só um sapato. Um tênis qualquer. Teria evidência nenhuma no mundo. A Nike continuaria sendo Nike se não tivesse esse sapato? Sim, continuaria. Talvez não tão grande, famosa, conhecida como é hoje. É o nosso propósito, né? Fazer conhecido o nome do nosso Deus. Mas continuaria sendo a Nike. Jordan continuaria sendo Jordan se não tivesse aquele sapato? Com certeza, ele não jogou melhor porque tinha um sapato da Nike no pé. Definitivamente não. Mas um sapato sem Nike, sem Jordan, seria alguma coisa? Absolutamente nada. Seria couro. Em forma de... Na verdade, sequer existiria. O sapato foi criado para isso. Se existisse, não teria função alguma. O que aquele tênis, aquele sapato fez ou tinha de tão valioso? O contrato vitalício. Aquele contrato vitalício. O fato de ter sido criado e o fato de ter sido de estar nos pés de um grande astro. Por isso que ele era um tremendo sucesso. E aquele sapato ele não parou no tempo. Ele não parou. Ele ainda é um sucesso. Tente colocar depois no Google, arrisque, colocar lá Nike Air Jordan e você vai receber uma montoeira de propaganda aí nos seus Instagrams da vida e de algoritmo te vendendo tênis por R$1.200. O tênis é caríssimo, até hoje. Ele foi se aperfeiçoando, não é o mesmo. Mas ele não parou no tempo.
Claro que eu estou dando vida ao sapato, mas né, não foi ele. Por que ter sido um sucesso no passado, ter sido um sucesso lá em 1985, não garante que ele seria um sucesso aqui agora? E ele continua sendo atualizado, inclusive tem vários outros produtos, mas foi um sucesso a longo prazo porque continuou em aperfeiçoamento, sendo aperfeiçoado. Longo prazo, meus irmãos. É para isso que Deus está nos chamando. Eu estou falando de sapato para cá e Jordan para lá e tudo mais, mas vocês sabem que eu estou falando da caminhada cristã. É a caminhada cristã. Só somos alguma coisa nessa vida porque Jesus, o nosso Senhor, nos torna algo. Só somos algo por causa dele. Não seríamos absolutamente nada se não fosse Deus, sequer teríamos sido criados. E criados, não seríamos absolutamente nada se não fôssemos calçados por Jesus. Seríamos seres humanos, destinados ao fracasso e condenação eterna. É a eleição em Cristo Jesus que nos torna valiosos, preciosos. O chamado à eleição, vindos do nosso Cristo, é que traz valor a quem somos, valor à nossa vida. Isso é eterno, eterno. Mas em algum momento isso se torna real, vivo, no presente. Esse fato que é eterno se torna realidade quando entregamos as nossas vidas, como sapato que somos, para sermos calçados pelo grande astro. Isso se torna realidade, é aí que a nossa vida passa a ter valor, de fato. E se algo eterno um dia invade o nosso tempo, não deveria ficar só lá no passado, como uma memória, algo que um dia aconteceu, não. Pedro está convocando a igreja para olhar para a purificação dos seus pecados, não lá no passado, mas no dia a dia. Senão, se está lá atrás, nós nos esquecemos, somos cegos. Pedro está chamando para consolidarmos isso que é eterno, esse chamado eleição, colocarmos na prática em constante aperfeiçoamento aqui no dia a dia, diário, adicionando, acrescentando qualidades à nossa fé. Pedro está convocando a gente a uma vida ativa, de busca, de lapidação, de transformação. Não há desculpa alguma para acomodação. Nenhuma. A falta de crescimento espiritual não é um sinal de convicção teológica. Do contrário, se você conhece alguém e diz, eu não preciso fazer nada, porque isso é mentira, isso é doutrina errada. Não pode ser. Não pode ser. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Se a sua fé é verdadeira, ela te coloca numa estrada de consolidação, de confirmação. Pessoas que vivem sempre lembrando da fé do passado, mas nunca vivem a fé no presente, elas dão um sinal de fé ausente. Sua fé não é para ficar no passado. Num ponto lá que Deus te encontrou, num acampamento, numa igreja, num culto. Não, é para agora. Fé diária. Não viva uma fé ausente achando que estamos falando de contrato vitalício, essas coisas todas, mas não é assim que Deus trata com a gente. Primeiro que não é vitalício, Deus não é temporal. Vitalício dá a ideia de, durante a vida, né, até que a morte nos separe, mas Deus é eterno, eterno. Logo os seus decretos, escolhas, tudo isso é eterno, eterno. Vitalício aponta para algo que vai acabar, não vai acabar. O contrato de Deus com os seres humanos, conosco, é eterno, eterno. E além de ser eterno, não é um contrato, falamos disso na escola bíblica mais cedo, não é um contrato somente que pode ser quebrado, não. Com Deus é aliança, aliança. E a aliança é muito mais intenso do que um simples contrato. A aliança é um declarar de efetividade, de se cumprir até, e de levar a cabo até o fim. Deus está numa aliança eterna conosco. A aliança não é contrato, a aliança é sustentada por uma das partes, e isso é suficiente. A aliança é a forma que Deus decidiu se relacionar conosco, se relacionar com seres humanos. Se você crê em Cristo Jesus como suficiente Salvador, já creu um dia, tem convicção da sua fé, você está em aliança com Deus eterno, eterno. Deus te elegeu, te chamou para ser um bom sapato, desempenhando a boa função para a qual foi criado, constantemente aperfeiçoando ao longo do tempo para continuar rendendo glórias àquele que te chamou.
Sapatos que honrem a marca que tem. Honre esse contrato vitalício, não, essa aliança eterna. Afinal, ele te elegeu, chamou para dar bons frutos no presente. Não é algo somente da eternidade. Nós estamos vivendo aqui, e é aqui que temos que dar bons resultados para Deus. Assim como um sapato deu um bom resultado para Nike, para Jordan, não estamos falando aqui de dinheiro, tá? Ele deu bons resultados financeiros. Nós fomos chamados para dar bons frutos constantemente ao nosso Senhor. Acumularmos essas qualidades, lapidarmos para rendermos bons frutos constantemente ao Senhor. Ao Senhor, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para isso. Enquanto eu chamo a equipe de louvor para encerrarmos, eu quero te lembrar, como aquele tênis, o sapato, o Jordan e tudo mais, nós somos criados com um propósito específico, que é nada menos do que devolver glórias, constantes glórias ao nosso Criador e Sustentador. Constante glória ao nosso Criador e Sustentador. Nosso valor, como simples sapatos que somos, está na pessoa que nos criou, não em nós mesmos. Está na pessoa que nos criou. Como eu disse, sem Jesus somos simples seres humanos, criaturas, mas em Jesus somos filhos de Deus, chamados para rendermos glória constantemente a Ele, carimbados com uma marca que é dele e está em nós. A marca não se torna valiosa porque está impressa em nós, não, definitivamente. Tente fazer uma marca em você e será falso. A marca é valiosa porque Deus te deu. Esse Santo Espírito Consolador que lemos da abertura, que veio para te dar esperança de vida eterna, para te habitar, para te fazer viver. Essa aliança eterna de Deus conosco, ela é merecida, graciosa e a verdadeira marca guardada na eternidade, mas que não deveria gerar em nós estagnação, acomodação. Essa marca eterna deveria ser evidenciada, confirmada, consolidada no presente, dia a dia. Pessoas criadas por Deus para um propósito, que precisam agora reconhecer diariamente, que precisam ser lapidadas, melhoradas, para continuar rendendo glórias a Deus, para que nossa fé não fique só na lembrança do passado, algo que um dia aconteceu, senão voltaremos a tropeçar. Pedro está nos convocando a não tropeçar mais, porque isso não é digno da marca que recebemos. Não é digno daquele que dizemos nos possuir. Não. Deus está convocando a igreja a expressar nessa realidade aspectos que são eternos. Não vivemos lá na eternidade ainda, vivemos aqui no presente, é por isso que temos que expressar aqui, no dia a dia, esse chamado tão maravilhoso. E eu quero encerrar citando Warren Wiersbe, que para mim esses sábios teólogos resumem tão bem como assuntos tão complexos, e é o caso dele. Vou encerrar com essa citação. O Wiersbe diz o seguinte, abre aspas, ele diz: a prova de que o indivíduo é salvo não é sua profissão de fé, mas o seu progresso na fé. Vocação e eleição andam juntas. Ninguém pode sustentar que é um eleito de Deus e foi chamado por Deus se está vivendo na contramão da vontade do Senhor. Somente uma vida santa é evidência dessa vocação e eleição. Se você quer orar, curve sua cabeça. Quero orar com você. Orar agradecendo porque Deus nos criou, nos enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos coloca numa trilha de consolidação, de confirmação de que somos dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos imensamente porque o Senhor, mesmo antes de nascermos, mesmo antes de cometermos o nosso primeiro pecado, o Senhor já carregou naquela cruz do Calvário tudo que te desagrada. Obrigado, Senhor Jesus, por nos comprar com seu sangue tão precioso derramado ali. Obrigado, Senhor Jesus, por
nos colocar numa trilha de consolidação da fé que nos deu. Jesus, capacita essa igreja para viver constantemente, evidenciando quem o Senhor é, sendo lapidada, transformada, acrescentando qualidades à nossa vida que expressem a sua excelência. Senhor Jesus, não nos permita viver estagnados, parados, ineficazes e improdutivos. Isso não é compatível com a marca que o Senhor nos deu. Jesus nos faz expressar na realidade a verdade de quem já somos na eternidade, filhos do Senhor. Jesus, se há alguém aqui que sequer compreende essa realidade, não tem essa certeza, ainda não conhece o Senhor, ainda não foi invadido por essa verdade eterna, ainda não conheceu a cruz do Calvário, Deus, quebranta corações, transforma convicções para que haja salvação. Salvação verdadeira, que vai agora ser evidenciada numa caminhada de progresso, de santificação, de lapidação. Nos ajuda, Jesus. Por vezes nos esquecemos, como Pedro nos lembrou. Olhamos para a nossa fé como algo do passado. Estamos suscetíveis ao tropeço. Cegos. Somos cegos por várias coisas desse mundo. Coisas transitórias. Até mesmo lendo aquele relato daquele casal, invejamos um iate, uma vida tranquila, colecionando conchas. Porque por vezes estamos cansados. Mas Deus coloca os nossos olhares na eternidade, naquilo que vivenciaremos para todos sempre ao seu lado. Que possamos gastar, investir, empenhar tudo aquele fôlego de vida que o Senhor nos deu até o fim, honrando glórias ao seu nome, rendendo glórias a Ti, para a Tua glória seja a nossa vida, a vida dessa igreja e de tantos mais que o Senhor trouxer. Usa-nos para a Tua glória, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.